Estamos de volta com o Filosofando, falando hoje especificamente sobre as consolações espíritas. E por falar em consolações espíritas, gostaria que a professora Sônia continuasse a falar sobre aquelas lacunas preenchidas pela filosofia. Isso, pela filosofia espírita, muito bem. Sem dúvida nenhuma, todos os assuntos que tiveram ou que se desenvolveram ao longo do tempo, né? E que foram investigados pelos pensadores, filósofos de todos os tempos, e principalmente os filósofos existencialistas, que viveram no final do século XIX e adentraram o século XX, que foi um período extremamente difícil para toda a humanidade. Nós tivemos que enfrentar 2 grandes guerras mundiais, né? Então, e eles conviveram com essas questões, com esses problemas, né? A partir de Nietzsche, né? Depois nós tivemos Jean-Paul Sartre e toda a escola filosófica que ele cria a partir do existencialismo sartreano, Simone de Beauvoir, etc. Muito bem, mas como eles não admitiram mais a existência de Deus por conta de que responsabilizaram, vamos dizer assim, Deus pelos transtornos que a humanidade causa no mundo, então talvez o pensamento dessas pessoas fosse a grosso modo explicado da seguinte maneira: Deus não existe porque Ele não resolve os nossos problemas, né? Então essa força que Deus deveria ter sobre o ser humano, isso realmente inexiste, porque nós trazemos as leis divinas dentro de nós. Então, cabe-nos exercitar essas leis para que a paz se faça entre as pessoas. Então, uma dessas lacunas preenchidas foi a questão do consolo diante das aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo aborda isso de uma maneira monumental, bem-aventurados os aflitos, né? O capítulo 6º do Evangelho, Cristo Consolador. No capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então, são temas, assuntos que o espírita deve não somente ler e utilizar para fazer o evangelho no lar, se é que muitos espíritas ainda fazem, né? Deveriam fazer. Mas também é matéria de estudo profundo, porque preenche o vazio existencial que ainda alguns espíritas teimam em sentir. Não deveriam, porque nós temos nas mãos uma doutrina completa, uma filosofia completa. É a filosofia do Espírito. Então, nada mais nos basta a não ser estudar, aprofundar, vivenciar e evoluir. E acho que a questão de nós nos sabermos imortais Isso. É a maior consolação que a doutrina traz, não é verdade? Então, Márcia, se as pessoas parassem um pouquinho para pensar, qual foi o maior ensinamento que Jesus nos legou como herança? Que a morte não existe, não é? E para isso ele sofreu uma morte terrível, uma morte infamante, uma morte que ninguém pode imaginar o sofrimento que Jesus passa naquele momento, quando ele sofre o flagício dos romanos, a traição, o afastamento dos seus amigos, dos seus apóstolos, e depois a pregação na cruz, um sofrimento inenarrável, né? Mas apesar disso tudo, o que acontece com Jesus, além do perdão, né? Que ele nos confere a toda a humanidade? Mas ele volta para dizer que morte não existe, que apesar da morte do corpo, ele sobreviveu. Então a vida plena, a vida imorredora, a vida imortal é a do espírito e não da carne, flagiciada, sofrida, dolorida, da forma como a carne de Jesus foi. E a questão da possibilidade da reencarnação também é altamente consoladora. Lógico, né? Sem dúvida nenhuma. Você aborda um dos tópicos mais importantes que a reencarnação, que é a reencarnação e que o Espiritismo vai trazer para nós sobre um ponto de vista
de análise racional. A reencarnação não é um ponto de fé, né? Mas é um aspecto racional, de razão, né? Então, hoje, a reencarnação ela é investigada pelos bons estudiosos espíritas, cientistas espíritas que permanecem fiéis ao estudo de Kardec no campo da ciência espírita, né? Então, nós temos um exemplo desse, que é a Universidade de Juiz de Fora, né? O professor Dr. Alexandre Almeida, que faz pesquisa sobre experiências de quase morte. Nós temos a família Preto Pérez, que faz estudos sobre regressão de memória e terapia de vidas passadas, e com isso eles investigam vidas de pessoas, lógico que com a aquiescência delas, e com o sentido de que se comprove, né, a natureza do espírito e a sua imortalidade. Então, nós temos vários exemplos de estudos sérios. São esses estudos sérios que a gente sempre procura enfatizar no CEF, né? E outra questão também importante que a filosofia espírita nos trouxe é a questão da fé raciocinada. Uhum. Então, com tudo isso, a fé continua sendo alicerçada, né? Com base no conhecimento, com base nas pesquisas, com base nos estudos mais aprofundados. Agora, pesquisa e estudo aprofundado não é somente por parte dessas pessoas, né? Nós também precisamos buscar o conhecimento. E aí, eu gostaria de enfatizar uma coisa. Muitas vezes, os frequentadores, os adeptos, não se preocupam muito em estudar eles próprios. Há uma tendência generalizada hoje em apenas assistir palestras, apenas assistir um evento ao outro, ler alguma coisa na internet que seja interessante, né, chamativo, né? Aí é que nós erramos. O Espiritismo não é assim que se aprende, né? O Espiritismo é uma doutrina séria, não quer dizer que seja sisuda. O Espiritismo vai trazer respostas para nós desde que nós busquemos. Agora, nós temos que entender uma coisa. Há um fator muito importante aí. Quando nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos alicerçar a nossa fé, como bem você disse, os benfeitores espirituais se acercam de nós e vão nos influenciando positivamente, no sentido de que todos os nossos dramas vão sendo esclarecidos no nosso próprio íntimo, percebe? Então, por exemplo, numa reunião de evangelho no lar, quando nós estamos ou acompanhados da família ou sozinhos, quando abrimos o evangelho e vamos estudando e meditando, sem dúvida nenhuma que os amigos espirituais se acercam de nós no sentido de nos darem inspiração e de ativarem a nossa intuição no sentido de desenvolver cada vez mais a nossa compreensão e o nosso entendimento. Infelizmente, estamos caminhando para o final do nosso Filosofando de hoje, que falou sobre as consolações da filosofia espírita. Como já dissemos, encerramos hoje a temporada das consolações, mas estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário, iniciando uma nova temporada que falará sobre filosofia da religião, sob o olhar da filosofia espírita. Até lá! O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades.
O que a doutrina dos espíritos nos fala sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.